Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Olá, meus irmãos, a paz de Jesus. Com grande alegria que eu te acolho mais uma vez para essa Escola Estadual de Teologia do Corpo, onde esse ano nós estamos fazendo nesse formato online. Mas quantas pessoas estão sendo alcançadas por essa possibilidade? Que bênção que você está sendo alcançado por isso. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, tenho 26 anos, sou da cidade de Arapongas, da Diocese de Apucarana, participo do grupo de oração Maranatá, aqui na minha cidade, e nesse tempo estou como coordenador do Ministério Jovem no estado do Paraná. E para mim é uma alegria muito grande poder dar continuidade nesse momento a esse grande ensinamento, a essa grande riqueza deixada por São João Paulo II para nós. E para nós darmos continuidade, gostaria de convidar você a voltar um pouquinho naquilo que nós já aprendemos hoje, Além do momento da nossa formação acerca da introdução que o Padre Diego fez para nós, gostaria de convidar para que nós pudéssemos lembrar aquilo que nós já aprendemos até aqui. No primeiro ciclo, nós percebemos que Cristo, ele apela ao princípio, Ele volta lá ao homem originário, às experiências originais do ser humano. No segundo ciclo, Cristo ele apela ao coração humano, onde ele vai revelar, onde São João Paulo II vai ali meditar acerca do homem histórico, O que é o homem histórico, Esses conceitos dentro da teologia do corpo é muito importante que nós compreendamos. O homem histórico é o homem marcado pelo pecado e redimido, Então, assim, como o PG falou para nós não temos apenas a marca do pecado, nós temos a marca da redenção. Nós temos a realidade da redenção. Então, o homem originário, no princípio, que é o homem antes do pecado original, o homem histórico, que é o homem após o pecado original, após a queda, mais redimido por Cristo. E agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o homem escatológico, que é onde Cristo ele apela à ressurreição. Então, vejam, irmãos, que grande riqueza. Nós compreendemos a nossa origem, nós compreendemos a nossa história e agora nós vamos compreender o nosso destino. É como se fosse um tríptico que São João Paulo II ele forma para apresentar o homem na sua integridade, na sua dignidade. O homem que foi criado por Deus à imagem e semelhança, o homem que caiu, que pecou, que carrega essa mancha do pecado original, mas que já foi redimido por Cristo, e o futuro que aguarda para esse homem, O futuro que aguarda para toda a humanidade, o futuro que aguarda para nós. Então, nesse terceiro ciclo de catequeses, nós vamos, juntamente com São João Paulo II, compreender acerca da ressurreição. O nome desse ciclo é o terceiro ciclo, a ressurreição da carne, que vai das catequeses de número 64 até a catequese de número 72, onde São João Paulo II, à luz da palavra de Deus, à luz das palavras do próprio Cristo, vai meditar sobre a experiência do corpo e da sexualidade na ressurreição, na vida futura. E é muito interessante, meus irmãos, que o que São João Paulo II ele observa, à luz das palavras de Cristo, que Cristo, ali nos seus diálogos, ele apresenta, ao falar da ressurreição, ele apresenta uma dimensão completamente nova do mistério do homem. E essa dimensão nova do mistério do homem, que talvez você não compreendesse muito bem, mas que faz parte da fé da igreja, que hoje nós vamos caminhar juntos, que nós vamos conhecer juntos nesse nosso caminho dentro do terceiro ciclo de catequeses. Então, é muito importante a compreensão do ciclo anterior, quando se fala sobre a realidade do pecado e a realidade da redenção. Por quê? Porque nós somos redimidos.
Isso é um motivo de muito júbilo, é um motivo de muita graça para nós, a possibilidade da redenção. Mas nós somos redimidos para quê? Qual a importância de viver uma vida no Espírito a partir dessa redenção? E qual a importância de nós vivermos a pureza do coração também? Né? Porque agora a gente, com a graça de Cristo, com a redenção de Cristo, nós podemos viver a pureza de coração. Aquilo que foi perdido pelo pecado, aquelas experiências originais que ficaram, que deixaram, né? que elas têm um eco em nós, mas que nós temos uma possibilidade nova de vivermos a pureza de coração. Por que é importante falar da redenção? Porque, meus irmãos, como bem observa São João Paulo II, na catequese de número 70, a redenção é o caminho para a ressurreição. Então é porque nós fomos redimidos, é porque existe a graça da redenção, que existe também a possibilidade da ressurreição, a graça da ressurreição. E essa ressurreição que São João Paulo II ele leva-nos a compreender aquilo que é. É claro que é infinitamente além daquilo que eu vou apresentar para vocês, é infinitamente além daquilo que São João Paulo II especulou, mas aquilo que é a nossa fé, aquilo que é a fé da igreja, aquilo que nós precisamos compreender naquilo que cremos. Ainda que, quando experimentarmos profundamente, veremos que foi muito além, veremos que é muito além. Quando a gente fala de ressurreição, o que vem para você? Quando eu imagino, né, quando eu falo assim sobre a ressurreição, vem a vitória sobre a morte e a realidade do céu. Mas daí eu pergunto para você, como você imagina o céu? Quando a gente fala sobre o céu, sobre o nosso futuro, sobre o nosso destino, né, quando a gente canta "O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar", mas como que você imagina o céu? Né, como que nós queremos morar em um lugar como nós imaginamos esse lugar que nós queremos morar? Mas a verdade é que o céu, meus irmãos, ele é muito mais daquilo que nós imaginamos. O céu vai muito além daquilo que nós podemos imaginar, daquilo que nós podemos compreender. Mas é importante a gente compreender algumas coisas que fazem parte da nossa fé e que talvez nós até professamos, mas que nós não compreendemos aquilo que nós professamos, aquilo que nós cremos. Um documento da Igreja, na Constituição Pastoral Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, o documento, né, o ensinamento da Igreja diz o seguinte, esse ensinamento magisterial, que Deus chamou e chama o homem a unir-se a Ele com todo o seu ser na perpétua comunhão da incorruptível vida divina. Meus irmãos, mais uma vez, Deus chamou e chama o homem a unir-se a Ele com todo o seu ser. Nós somos chamados a nos unir a Deus com todo o nosso ser, com tudo aquilo que faz com que nós sejamos ser humano, corpo e alma. E quando Deus nos convida a unir a Ele, quando Deus nos convida a participar dessa vida divina, e essa participação na vida divina se dará de forma plena no fim dos tempos, quando nós formos ressuscitados, essa participação na vida divina se dará em todo o nosso ser, na união perfeita entre corpo e alma. E aqui nós precisamos compreender que quando nós falamos da ressurreição, e quando nós falamos do céu, nós não falamos de uma realidade desencarnada, mas o céu é uma experiência corpórea. E isso precisa trazer júbilo, alegria para o nosso coração. Isso precisa fazer com que o nosso coração ele se abra, com que o nosso coração ele possa mesmo, que nós possamos ficar mesmo engrandecidos por essa realidade, por essa experiência do céu. Então, quando Deus nos chama a união com Ele, não é somente uma união espiritual, mas é uma união com todo o nosso ser, uma união, né? O que faz todo o nosso ser? Todo o nosso ser humano. E nós somos seres humanos por quê? Porque nós somos a união perfeita entre corpo e alma. A realidade de separação entre corpo e alma
não é vontade de Deus, não foi vontade de Deus, mas é uma consequência do pecado. A morte é consequência do pecado. E nós rezamos toda a Santa Missa, toda a Santa Missa dominical, nós professamos a fé dizendo que nós cremos na ressurreição da carne. Então eu creio na ressurreição da carne, mas como será que essa carne vai estar no céu? Como será esse corpo no céu? É esse corpo mesmo ou é uma metáfora? O Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 996, ele vai dizer o seguinte, que em nenhum ponto a fé cristã depara com mais contradição do que em torno da ressurreição da carne. Aceita-se muito comumente que depois da morte, a vida da pessoa humana prossiga de um modo espiritual. Mas como crer que este corpo, tão manifestamente mortal, possa ressuscitar para a vida eterna? Então, meus irmãos, o Catecismo da Igreja Católica explica que essa inquietação, essa dificuldade, esse desejo de compreender a realidade da ressurreição na carne, da ressurreição da carne, é algo que passa pelo coração humano e que não é uma realidade fácil. Então, você já se perguntou isso? Eu creio na ressurreição da carne, eu professo isso toda Santa Missa Dominical, mas como se dará isso? Como se fará isso? A gente vai para o enterro, a gente vai participar de um enterro, de um velório, ali, de um sepultamento, e com facilidade a gente compreende que a alma ali separada do corpo vai para o céu. Mas é muito difícil para nós compreendermos que aquele corpo que vai estar sendo sepultado, aquele corpo que vai ali se decompor, que vai entrar em decomposição, que vai ser ali colocado debaixo da terra, aquele mesmo corpo ressuscitará para a vida eterna. Meus irmãos, aqui a gente precisa ter fé e compreender que é este mesmo corpo. Como isso se dará, a gente vai entender somente depois, mas a gente precisa compreender que é essa carne aqui. É essa carne, é esse corpo, é o meu corpo, é o seu corpo, é o corpo dos santos, é o corpo de todos aqueles que já foram sepultados, que ressuscitarão, ou para a plena felicidade no céu, ou para o pleno sofrimento do distanciamento de Deus, que é a realidade do inferno. Então, como ponto de partida para todos os ciclos das catequeses, São João Paulo II ele toma um trecho bíblico, uma perícope bíblica para meditar e para nos levar a aprofundar junto com ele no ensinamento de cada um dos ciclos da catequese. Então, no primeiro ciclo, nós vimos o diálogo de Jesus com os fariseus a respeito da insolubilidade do matrimônio, onde Jesus convida os fariseus a irem ao princípio, e quando Jesus convida os fariseus, de certa forma, ele nos convida hoje também a voltarmos ao princípio, a enxergar o nosso princípio. No segundo ciclo, tratando do homem histórico, da realidade da luxúria, da realidade da queda, da realidade da redenção, Jesus ele nos leva ao Sermão da Montanha, onde São João Paulo II vai meditar naquilo que está em Mateus 5, que vai dizer que todo homem que olhar para sua própria mulher com olhar de cobiça, cometeu adultério no coração. Então, para meditar aqui, o campo de batalha, o nosso coração é um campo de batalha. E nesse terceiro ciclo, onde nós vamos adentrar juntos, está lá no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Então, essa mesma perícope, ela existe nos 3 evangelhos sinóticos, que são os 3 evangelhos que são muito parecidos. E a palavra-chave é o diálogo de Jesus com os saduceus, que a gente podia pegar Mateus, pegar Marcos, pegar Lucas, mas gostaria de convidar você para abrir comigo no Evangelho de São Lucas, no capítulo 20, a partir dos versículos 27. Então, pega aí a sua Bíblia, pega aí a palavra de Deus, abre comigo no Evangelho de São Lucas, no capítulo 20, dos versículos 27
até o 38, para a gente compreender o que foi esse diálogo de Jesus com os fariseus, de Jesus com os saduceus, quem eram os saduceus e aquilo que São João Paulo II nos leva a mergulhar, nos leva a conhecer nesse ensinamento da teologia do corpo, dentro desse terceiro ciclo de catequese acerca da ressurreição. Então a palavra de Deus vai dizer o seguinte para nós, meus irmãos: aproximando-se alguns dos saduceus que negam existir ressurreição. Então, isso já é uma informação importante para nós. Os saduceus era como se fosse uma seita ali do povo judeu, uma seita judaica, onde aquele grupo, aquele povo, ele negava a existência da ressurreição, a possibilidade da ressurreição. Então eles se aproximam de Jesus, que continua ali no versículo 28. Interrogaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, tomará a viúva e suscitará descendência para seu irmão? Ora, havia 7 irmãos. O primeiro tomou a mulher e morreu sem filhos. Também o segundo e depois o terceiro a tomaram, e assim os 7 morreram sem deixar filhos. Por fim também a mulher morreu. Essa mulher, na ressurreição, de qual deles vai se tornar mulher? Pois todos os 7 a tiveram por mulher. Jesus lhes respondeu: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro mundo e na ressurreição dos mortos não tomam nem mulher nem marido, como também não podem morrer. São semelhantes aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ora, que os mortos ressuscitam, também Moisés o indicou na passagem da sarça, quando diz: o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Todos, com efeito, vivem para ele. Palavra da salvação. Meus irmãos, quando nós olhamos para essas 3 passagens bíblicas parecidas, similares, a mesma, mas contada por um evangelista diferente, onde um acrescenta uma informação ou outra, ou deixa de lado uma informação ou outra, São João Paulo II observa que nessas 3 perícopes, nesses 3 evangelhos, nesses 3 trechos acerca do diálogo de Jesus com os saduceus, 2 elementos são essenciais. Isso ele observa lá na catequese de número 65. O primeiro elemento essencial é que Jesus enuncia sobre a futura ressurreição dos corpos. Então Cristo vai falar sobre a ressurreição que se dá na carne também. E o segundo elemento essencial é a enunciação sobre o estado dos corpos dos homens ressurgidos. Então, como que será o estado desses corpos ressurgidos, dos homens ressurgidos na ressurreição final? Então, a gente se coloca dentro desse diálogo de Jesus com os saduceus, onde os saduceus vão interrogar Jesus acerca da lei do chamado levirato. Levir vem do latim, que significa cunhado. O que a lei do levirato dizia? Foi uma lei proferida por Moisés, está lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 25, vocês podem dar uma olhada depois, que diz respeito ao seguinte, aos irmãos ali que habitavam sobre o mesmo teto. Imagina que um dos irmãos fosse casado com uma esposa, e esse irmão morria, e ele não deixava nenhuma descendência, ele não teve nenhum filho. Então a esposa, ela deveria se juntar com outro irmão, se um desses irmãos se ele morresse, então o irmão desse que morreu deveria se juntar com a esposa, e a descendência, o filho desse casal, seria destinado como se fosse filho do irmão, para que tivesse uma continuidade na descendência. E o que eles vão interrogar Jesus? Os saduceus vão interrogar Jesus. Olha, um homem era casado com uma mulher, ele morreu sem deixar filhos. Dela se casou com o irmão.
que morreu também sem deixar filhos. E daí ela casou com o terceiro. E assim sucessivamente. No céu, de quem ela será esposa? De quem ela será esposa? Né? Eles citam Moisés. E Jesus vai conversar com eles, lembrando que eles não acreditavam na ressurreição. Então eles vão interrogar Jesus num tom de deboche, num tom de ironia, querendo colocar mesmo Jesus à prova, perguntando, o que será que Jesus vai dizer sobre isso? E lembrando que eles não acreditavam na ressurreição, então eles vão questionar Jesus, né, de quem ela vai ser a esposa no céu. No céu, quem será, com quem ela será casada? Se na terra ela foi casada com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, todos morreram, até assim sucessivamente, até o sétimo. No céu, de quem ela será esposa? E Jesus, ele dá uma resposta fenomenal para os saduceus, dizendo primeiramente que eles não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Eles que eram especialistas no Pentateuco, especialistas na Torá. Então Jesus ele dá uma resposta fenomenal aos fariseus, dizendo para eles que eles não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. E é interessante que Jesus ele se refere ao episódio de Moisés na sarça, o encontro que Moisés faz com o Senhor através da sarça ardente. E vejam bem, os saduceus eles chegam, interrogam Jesus com base naquilo que Moisés havia dito. E Jesus ele responde os saduceus, ele corrige os saduceus com base na própria experiência de Moisés, daquilo que o próprio Deus disse para Moisés. Pois quando Moisés ali se encontra com Deus na sarça ardente, Deus se revela para Moisés, né, como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, fazendo referência a essas três pessoas. E vejam, meus irmãos, que interessante, se Deus faz referência aos três, aí existe uma relação entre Deus e essas três pessoas. Mas vejam bem, não existe relação com quem não existe, com quem desapareceu, com quem sumiu da história, com quem desapareceu de toda a história. Então, Deus não é um Deus dos mortos, Deus é um Deus dos vivos. É o que Jesus diz para esses saduceus que não acreditavam na ressurreição. Então vejam bem, ali nas Escrituras, né, ali no Antigo, aquele conhecimento do Antigo Testamento já deveria levar os saduceus, que conheciam tão bem as Escrituras, a compreenderem, a enxergarem ali a experiência da ressurreição, que existe vida após a morte. Por quê? Porque Deus ele é um Deus de vivos. Ele cita esses três como pessoas vivas, que morreram, sim, para o mundo humano, digamos assim, né? Mas que continuam vivas para Deus. E na catequese de número 65, São João Paulo II vai evidenciar que, olha, dentro desse discurso, Jesus demonstra dois erros. É um erro de método e um erro de mérito. O erro de método é porque eles não conhecem as Escrituras, e um erro de mérito é porque eles não aceitam aquilo que é revelado pelas Escrituras. Eles não conhecem o poder de Deus, eles não creem naquele que se revelou a Moisés no episódio da sarça ardente. Né? Jesus ele diz para eles, né, aponta para os saduceus que o conhecimento literal das Escrituras não é suficiente. Por quê? Porque existe um significado muito maior. E a gente precisa compreender uma outra coisa, meus irmãos, título de formação e de informação para nós. Que aqui nas Sagradas Escrituras ainda não existia essa separação entre corpo e alma. Então, né, a gente está antes desse pensamento de separação entre corpo e alma. Então, ao falar da ressurreição dos mortos, se entende a ressurreição da pessoa inteira, a sua união plena, perfeita, né, entre corpo e alma. E de certa forma, Jesus ele diz para os saduceus que, olha, vocês desconhecem o poder de Deus, mas isso se atualiza na nossa vida também. Jesus ele aponta para nós e diz, olha, vocês desconhecem o poder de Deus. Meus irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos
nós precisamos abrir o nosso coração para o poder de Deus. O Deus que é onipotente, o Deus que é o doador da vida, o Deus que tem poder de ressuscitar os mortos, tem poder para ressuscitar a nossa carne, para ressuscitar o nosso corpo, esse corpo que será um dia sepultado, que será um dia depositado na terra. Então é uma correção que Jesus faz aos saduceus, dura, mas que de certa forma serve para nós também. E essa experiência esse ensinamento que Jesus dá aos saduceus é um ensinamento que acontece ali no período pré-pascal, onde Cristo ele ainda não havia morrido e ressuscitado também. Então, às vezes para nós, ao ouvirmos falar de ressurreição, seja mais fácil do que para o povo daquela época. Por quê? Porque a gente tem o exemplo de Cristo, que ressuscitou, que ascendeu aos céus, que depois permaneceu ali com os apóstolos durante 40 dias, comendo com eles, ensinando eles. Mas aquele povo não tinha aquela experiência. Nós hoje temos nós que estamos no pós-pascal, onde Cristo ele já realizou a sua Páscoa, onde Cristo ele já ressuscitou, onde Cristo já ascendeu aos céus. E então é interessante que São João Paulo II ele observa tudo isso, que olha, aqueles saduceus, eles estavam ali na realidade, no período pré-pascal, antes da Páscoa de Cristo. Mas ele bem observa também, lá na catequese de número 65, no item 4, que virá o momento em que a resposta nesta matéria será dada por Cristo com a própria ressurreição. Então, aquilo que os saduceus perguntaram para Cristo, ele respondeu, ele deu uma resposta, mas ele vai bater o martelo e vai mostrar isso com a sua própria vida, com a sua própria ressurreição. Só que ele apela ao Antigo Testamento, demonstrando como descobrir, desde o Antigo Testamento, a verdade sobre a imortalidade e sobre a ressurreição. E a ressurreição de Cristo é uma ressurreição diferente dos outros episódios da ressurreição, de Jairo, do filho da viúva, que era um retorno à vida terrena. Não! A ressurreição de Cristo, que vai dar essa palavra final acerca da ressurreição da carne, é uma experiência completamente nova que se revela como uma boa nova, como um evangelho, como uma boa notícia também. E daí a gente se pergunta, esse corpo, ele ressuscitará. Beleza, creio na ressurreição da carne, Creio na ressurreição da carne, mas como que esse corpo ficará na ressurreição? Como esse corpo ficará nos céus quando a consumação dos tempos for feita, for realizada através da segunda vinda de Cristo? Meus irmãos, lá na catequese de número 66, São João Paulo II ele vai ensinar que é essencial para todos a verificação de que na futura ressurreição, a futura ressurreição que aguarda toda a humanidade, os homens, depois de readquirirem os corpos na plenitude da perfeição própria da imagem e semelhança com Deus, depois de os readquirirem na sua masculinidade e feminilidade, não tomarão mulher e nem marido. Meus irmãos, vamos lá. A perspectiva do céu eleva a imagem e semelhança ao nível desconhecido para nós. O céu, a perspectiva do céu, ele leva a imagem e semelhança à plenitude. A imagem e semelhança que nós fomos criados por Deus no céu, ela é elevada na sua plenitude. É aquilo que é o ser como Deus, pois nós seremos divinizados. Os nossos corpos serão divinos, nós seremos divinos. Isso no céu, em Cristo, se realizará de forma plena. E isso acontecerá na masculinidade e na feminilidade própria de cada um. Nós ressuscitaremos com este corpo e como homens e como mulheres. Nós que somos homens, ressuscitaremos com os nossos corpos masculinos. Aquilo que é masculino em nós permanecerá. E o mesmo serve para as mulheres.
As mulheres, na ressurreição futura, na ressurreição final, ressuscitarão com aquilo que é próprio da sua feminilidade, daquilo que é próprio da característica feminina. As mulheres ressuscitarão como mulheres. A masculinidade e a feminilidade, meus irmãos, elas não perdem a sua peculiaridade. O homem continuará sendo homem no céu, a mulher continuará sendo mulher no céu, adquirindo, é claro, um novo sentido. Mas as características masculinas, as características femininas, elas serão mantidas. No céu, na ressurreição final, a pessoa, o ser humano, o homem e a mulher ressuscitarão da forma como Deus sonhou desde o princípio. Por isso que esse negócio, né, que essas realidades que hoje a gente enxerga de pessoas que fazem a cirurgia de sexo, no céu elas ressuscitarão com o sexo que Deus deu para elas. O homem vai ressuscitar como homem, a mulher vai ressuscitar como mulher, independente da transformação que tenha acontecido no seu corpo. Independente da transformação cirúrgica que ela tenha se produzido no seu corpo, se realizado no seu corpo. O homem ressuscitará como homem, a mulher ressuscitará como mulher. As características próprias da masculinidade e da feminilidade no céu, elas serão mantidas. E daí vocês me perguntam, e aí, Gustavo, vai ter sexo no céu? Depende daquilo que a gente entende por sexo. Sexo não é aquilo que as pessoas fazem. Sexo é aquilo que as pessoas são. O sexo feminino e o sexo masculino. Então, nesse sentido, sim, haverá sexo no céu. Agora, a união dos sexos, a união sexual no céu, ela não acontecerá, pois ela dará lugar a uma união muito mais perfeita, a uma união muito mais plena, que é a união do homem com Deus, a união da mulher com Deus, uma união infinitamente superior. Então a gente precisa compreender que a realidade do matrimônio é uma realidade que pertence exclusivamente a este mundo, pertence exclusivamente, né, a esta terra, e na ressurreição o matrimônio ele perde a sua razão de ser, porque o matrimônio ele é um sinal, ele é um ícone do chamado de cada um de nós com Deus. Então, por que no céu nós precisaremos de um ícone se nós já estaremos ali diante da realidade, né? O ícone é aquilo que aponta para uma realidade. A união entre o homem e a mulher, o matrimônio, é um sacramento, e o sacramento é uma realidade visível de um sinal invisível. Então, esse sacramento que aponta para a realidade da união do homem com Deus, ali já vai acontecer essa realidade. Então nós não precisamos mais desse ícone. No céu nós não precisaremos mais da união sexual que aponta para a união do ser humano com Deus, da união do homem e da mulher com Deus. Por quê? Porque ali já existe a realidade. Então é por isso que os sacramentos, eles são uma realidade que pertencem exclusivamente a este mundo. E na ressurreição, o sacramento do matrimônio ele perde a sua razão de ser. Então ele perde o seu sentido no céu, porque senão não faz sentido ficar olhando para o ícone se já é possível ali, mais do que olhar para a realidade da comunhão com Deus, né? É experimentar e vivenciar essa união com Deus. Então, resumindo, catequese de número 66, o matrimônio perde a razão de ser na ressurreição. Os corpos humanos recuperados e também renovados na ressurreição manterão a sua peculiaridade masculina e a sua peculiaridade feminina. Então, aquilo que é característico do masculino, aquilo que é característico do feminino, permanece no céu, será readquirido, será recuperado no céu. Né? E no céu se dará um estado completamente novo da vida humana, um estado completamente novo da realidade humana. A gente pode encontrar ainda lá na catequese de número 66, no terceiro parágrafo, vai dizer o seguinte, que a gente encontra a confirmação desse novo estado do corpo na própria ressurreição de Cristo. As palavras transmitidas pelos sinóticos, de novo, soarão nesta altura. Aqueles que as tinham ouvido, diria quase como nova força probante,
e, ao mesmo tempo, adquirirão o caráter de uma promessa convincente. Meus irmãos, força probante e promessa convincente. A ressurreição de Cristo, ela prova de uma forma firme, de uma forma forte, de uma forma eficaz a verdade da ressurreição da carne. E traz um caráter de promessa convincente. Porque quando a gente olha para Jesus, para aquilo que Cristo fez, para aquilo que Jesus viveu, a ressurreição de Cristo, é para essa mesma ressurreição que nós somos chamados. Então a ressurreição de Cristo, ela se coloca como essa força probante, essa promessa convincente, que olha, essa é uma promessa para vocês. Nós, como homens e mulheres, de um tempo pós-pascal, não estamos mais como os saduceus estavam ali no tempo pré-pascal. Não, nós estamos no tempo pós-pascal. Nós vemos isso, nós enxergamos isso no Cristo ressuscitado, no nosso encontro com Cristo ressuscitado. Então, olhar para Cristo ressuscitado faz com que nós enxerguemos essa realidade. Meus irmãos, quando a gente fala sobre isso, olhando para Cristo, a gente diz, Cristo, ele nos amou até o fim. Cristo amou a humanidade até o fim. Só que a gente precisa compreender que o fim não é a morte, não é a cruz. Cristo amou a humanidade até o fim. E o fim é onde? É na ascensão de Jesus ao céu, ali onde Cristo ele é glorificado, onde Cristo ressuscita no seu corpo, na sua alma, ali como ser humano, 100% homem, 100% Deus, é claro, mas Cristo ressuscita, sopra o seu Espírito sobre nós, para que nós também possamos viver essa vida nova e ansiarmos pela nossa ressurreição, esperarmos pela nossa ressurreição também, que nós também ressuscitaremos. E é por isso, meus irmãos, que é muito importante que nós tenhamos o nosso olhar fixo no céu. É muito importante que nós tenhamos a nossa meta, onde nós queremos chegar, aquilo que nós queremos experimentar, aquilo que nós queremos viver. O Papa Bento XVI, na sua carta Spes Salve, onde ele vai falar sobre a esperança cristã, ele vai dizer o seguinte, que a redenção é a nós oferecida no sentido que nos foi dada a esperança, uma esperança fidedigna, graças à qual podemos enfrentar o nosso tempo presente. O presente, ainda que custoso, pode ser vivido e aceite, se levar a uma meta e se pudermos estar seguros desta meta. Se esta meta for tão grande que justifique a canseira do caminho. Meus irmãos, viver essa vida que nós vivemos não é fácil. Cansa, Nós temos esse combate no nosso coração, nós temos essa luta contra o pecado, contra a concupiscência que existe em nós. Mas olha que riqueza isso, se nós tivermos em vista essa meta, e se essa meta for tão grande que justifique a canseira do caminho, vale a pena. Então, para algumas pessoas, imagina viver essa vida para sempre. Imagina viver essa realidade de luta contra o homem velho para sempre. É por isso que nós precisamos ter em vista o céu, meus irmãos, pois isso justifica a canseira do caminho, as dificuldades do caminho, as lutas do caminho. Então nós precisamos ter em vista o céu e compreender que o plano de Deus para nós, no princípio, lá em Gênesis, não foi deixar a gente no princípio. Quando Deus criou o Jardim do Éden, quando Deus criou ali a humanidade, quando Deus colocou a humanidade no jardim, a intenção de Deus não era deixar a humanidade no princípio. O desejo de Deus para a humanidade sempre foi essa perfeição que é a vida eterna. Sempre foi. Então, é equivocado nós falarmos de uma imortalidade da alma. Não é a imortalidade da pessoa. A pessoa é imortal. A pessoa é imortal no seu corpo, na sua alma. A pessoa é imortal no seu ser humano, no seu ser pessoa. Então, a perfeita união de corpo e alma é a nossa esperança enquanto seres humanos. Imagina, a reunião. A reunião onde corpo e alma irão se reunir novamente. Essa é a nossa esperança enquanto seres humanos, porque é isso que faz com que nós sejamos seres humanos. E é interessante que São João Paulo II ele observa, sobretudo no Evangelho de São Lucas,
que é algo que somente os outros evangelistas, né, os 3 evangelistas vão trazer, que serão como anjos no céu, que serão semelhantes aos anjos. Mas Lucas, o evangelista Lucas, né, São Lucas, ele coloca ainda uma outra realidade. São semelhantes aos anjos e são filhos de Deus. Esse semelhante aos anjos, São João Paulo II, na Teologia do Corpo, ele vai falar de uma espiritualização. E esses são filhos de Deus, São João Paulo II vai falar de uma divinização. Então, lá na catequese de número 66, São João Paulo II vai falar sobre a espiritualização do corpo, vai caminhar um pouco lá ainda na catequese 67 também, trazendo algumas realidades, algumas informações acerca ainda dessa espiritualização. E o que a gente precisa entender? Que nós já somos pessoas espirituais. Em nós já existe a dimensão espiritual. Mas essa espiritualização que acontecerá na ressurreição da carne, na ressurreição do fim dos tempos, é uma espiritualização ainda maior. No sentido de que, veja bem, no céu, né, a vida no espírito que nós viveremos no céu será infinitamente maior do que a vida no espírito que nós buscamos viver aqui nessa terra presente. Então, esse Espírito habitando em nós, no céu, de forma plena, perfeita, fará com que nós sejamos espiritualizados, ou seja, com que o nosso corpo experimente uma nova submissão ao Espírito. Sabe esse combate que existe no coração humano, que a gente viu no ciclo anterior, que o PG apresentou para nós no ciclo anterior? Esse combate existente no coração humano, no céu, ele terá fim. No céu, esse combate, meus irmãos, não acontecerá. As lutas que eu e você enfrentamos nessa vida, no céu nós não enfrentaremos mais essa luta pela santidade, né? Por quê? Porque não existirá oposição entre corpo e alma no céu. A batalha no coração terá fim, sem conflito algum. Não haverá mais conflito no coração humano, esse coração que é um campo de batalha. E lá na catequese 66, São João Paulo II ele continua dizendo que o homem conservará no outro mundo a própria natureza humana psicossomática. Se fosse diversamente, não teria sentido falar de ressurreição. Por quê? Porque ressurreição significa restituição à verdadeira vida da corporeidade humana, que foi sujeita à morte na sua fase temporal. Então, meus irmãos, nessa espiritualização do corpo, nessa submissão do corpo ao espírito, o homem manterá sua natureza psicossomática. Por quê? Porque o céu não é uma experiência desencarnada. Nós não podemos desencarnar o céu. Nós não podemos pensar no céu como algo puramente espiritual. Por quê? Porque o céu é uma experiência corpórea. Isso precisa trazer alegria para o nosso coração, júbilo para o nosso coração, pois isso faz parte da nossa fé, daquilo que crê, daquilo que ensina a nossa Santa Igreja, daquilo que nós viveremos em Cristo Jesus. Então, aqueles que já... vocês me perguntam, e aqueles que já estão salvos, aqueles que já estão no céu, como que vai acontecer? Gente, os nossos santos de devoção e aqueles que já estão no céu, né? Papa Bento XVI vai falar que existem santos que só Deus sabe o nome. Estes que já estão salvos, esses que já estão no céu, no final eles já vivem ali uma alegria, né? Uma felicidade. Mas no fim dos tempos, onde os corpos destes santos também ressuscitarão, eles experimentarão uma felicidade muito maior. Essa felicidade que eles já vivem será uma felicidade aumentada em muito mais. E o mesmo acontece para aqueles que já sofrem as realidades do sofrimento, das penas no inferno. Ao serem... quando os corpos destes também ressuscitarem, estes experimentarão os tormentos, os sofrimentos, as penas de uma forma muito maior. Por isso que o céu precisa ser a nossa meta. O céu precisa ser o nosso desejo. Então, São João Paulo II ensina isso que significa ressurreição. Ressurreição significa a restituição à verdadeira vida da corporeidade humana, que foi sujeita à morte na sua fase temporal.
E quando Jesus ele diz em diálogo com os saduceus que nós seremos semelhantes aos anjos, que nós seremos como anjos, não quer dizer que seremos somente seres espirituais. Então, além desse corpo espiritualizado, semelhante aos anjos, esse corpo será divinizado. Né? O nosso corpo vai ser divinizado, pois somos filhos de Deus, seremos como filhos de Deus, seremos filhos de Deus. Então, lá na catequese 67, São João Paulo II ele vai falar que a participação na natureza divina, a participação na vida interior de Deus mesmo, penetração e permeação daquilo que é essencialmente humano por parte do que é essencialmente divino, atingirá então o seu auge, pela qual a vida do espírito humano chegará a tal plenitude que antes lhe era absolutamente inacessível. Aquilo que antes era absolutamente inacessível, é algo que antes, no tempo histórico, é algo que antes, lá no princípio, era inacessível. Nem no princípio era possível, gente, essa participação na vida interior de Deus, essa participação na vida da Trindade. Adão e Eva, com certeza, eles tinham algo que nós perdemos, né? Que eles perderam, em consequência, nós perdemos também. Mas aquilo que Cristo nos promete é algo muito maior. E o Papa ele fala ainda da penetração e permeação daquilo que é essencialmente humano por parte do que é essencialmente divino. Então, meus irmãos, é uma perfeição da humanidade. Muito mais do que voltar ao Éden, muito mais do que voltar ao princípio. É algo que até mesmo ultrapassa a nossa razão. Nós não conseguimos imaginar, é uma gama de experiência, de verdade, do amor, né? São João Paulo II vai continuar dizendo nessa presente catequese. E na catequese 67 também, ele vai trazer algo que é muito importante para nós, que é o significado virginal do corpo. Nós já vimos lá na nossa introdução aquilo que é o significado esponsal do corpo. Né? A gente pode resumir que o significado esponsal do corpo é a capacidade de amar, é a capacidade de ser dom, inscrito no corpo do homem, no corpo da mulher, escrito no feminino, escrito no masculino. E o significado virginal do corpo é esse aperfeiçoamento do significado esponsal do corpo. É uma elevação à plenitude do significado esponsal do corpo. Então, esse significado esponsal masculino e feminino no céu, na ressurreição final, será elevado à sua plenitude. Porque vejam bem, se o significado esponsal do corpo é essa capacidade de amar, essa capacidade de expressar amor, o céu é a plenitude da nossa capacidade de amar. Porque no céu a gente vai fazer o quê? A gente vai amar, a gente vai fazer apenas isso. Então esse significado agora pode ser chamado significado virginal do corpo. E São João Paulo II ele diz, né, na catequese seguinte, na catequese 68, que a virgindade, ou melhor, o estado virginal do corpo se manifestará, será manifesto plenamente como simples complemento escatológico do significado esponsal do corpo, como sinal específico e a expressão autêntica de toda a subjetividade pessoal. Em seguida, a visão de Deus, face a face. Nascerá nele um amor de tal profundidade e força de concentração sobre Deus mesmo que absorverá completamente a sua inteira subjetividade psicossomática. Vamos entender isso. Esse estado virginal do corpo, adquirido na ressurreição final, quer dizer uma nova integração, gente, entre corpo e alma. Lembrando que aqui não mais haverá esse conflito, né? Essa dificuldade, esse campo de batalha. Mas é a vida integrada entre o corpo e o espírito, onde a alma toma as rédeas dos impulsos corpóreos. Então a alma toma o controle dos impulsos do corpo. E é muito interessante, ainda nessa catequese 68, onde São João Paulo II ele vai falar que o recíproco dom de si mesmo a Deus
será resposta ao dom de si mesmo por parte do homem. O que isso quer dizer? Que diante de Deus, que se dá a nós de forma tão plena, a nós, ao homem, ao ser humano, não cabe outra coisa senão corresponder plenamente a esse amor, de todo o coração a esse amor. Em outras palavras, meus irmãos, não cabe a nós outra coisa não sermos santos. Os santos foram aqueles que já ensaiaram para o céu aqui, aqueles que amaram a Deus de todo o coração aqui, aqueles que já corresponderam ao dom de Deus que se dá a nós. Então os santos se deram a Deus de forma perfeita, eles já ensaiaram aqui para aquilo que eles viveriam no céu de forma com certeza mais profunda. Então os santos foram aqueles que, ainda com o seu coração, né, com o campo de batalha no seu coração, com os seus conflitos, com as suas dificuldades entre os impulsos corpóreos, eles souberam amar Deus, eles souberam retribuir a esse amor de Deus, essa retribuição do dom de Deus que nós faremos de forma plena, de forma perfeita no céu, né, de forma toda especial na ressurreição final. Então, todo o estado virginal do corpo, agora São João Paulo II ele fala de algo muito, muito interessante, muito importante, que é a comunhão das comunhões. Todo o estado virginal do corpo, essa realidade de vida no Espírito, nos fará entrar numa comunhão de dom de amor recíproco com Deus. Então, uma comunhão perfeita com Deus e é uma perfeita comunhão interpessoal, ou seja, entre todos nós. No céu, nós nos reconheceremos. Então, vejam que demais. Juntos, né, os casais se reconhecendo um ao outro, os amigos se reconhecendo um ao outro, os irmãos de grupo de oração se reconhecendo, né, reconhecendo um ao outro, eles não tendo deletado a sua irrepetibilidade, eles gozarão juntos da visão de Deus e se unirão nessa comunhão com Deus, que é uma comunhão das comunhões. Então, imaginem, são várias comunhões criadas. Então, um casal aqui, outro ali, uns amigos aqui, o pessoal do grupo de oração aqui, né? Essa comunhão que se dará no céu. Então, essas comunhões criadas, unidas numa comunhão incriada, que é a própria Trindade. Então, é essa comunhão das comunhões. É a comunhão das comunhões. Na catequese 69, quase chegando ao fim do terceiro ciclo, ele vai dizer que todo participante do outro mundo encontrará no seu corpo glorificado a fonte da liberdade do dom. A perfeita liberdade dos filhos de Deus alimentará com aquele dom também cada uma das comunhões que formarão a grande comunidade da comunhão dos santos. Por isso que nós falamos, né? Creio na ressurreição da carne, na comunhão dos santos e na vida eterna. Meus irmãos, essas três realidades, na verdade, elas formam uma só coisa. Elas, na verdade, são uma só coisa. Lembrando que a comunhão dos santos nós vivemos já aqui na Terra enquanto igreja militante. Agora, um pouco daquilo que São João Paulo II ele vai refletir nas próximas catequeses é sobre a questão da ressurreição a partir da visão paulina, sobretudo da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 15, onde São Paulo vai falar sobre a ressurreição. E eu gostaria de ir encerrando esse nosso momento formativo, esse nosso momento de formação sobre o terceiro ciclo das catequeses, convidando você para abrir comigo lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 42. Meus irmãos, olha que lindo o que acontecerá. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado desprezível, ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. E para nós termos um vislumbre disso, para nós termos uma noção disso, olhemos para o Cristo ressuscitado. O Cristo que traz em seu corpo
as feridas dos pregos, o lado aberto, onde os discípulos ali eles podem tocar. O corpo de Jesus é um corpo que atravessa as portas, né? Vai dizer que eles estavam trancados, né? As portas estavam fechadas e Jesus se coloca diante deles. Então esse é o corpo glorificado de Cristo, é o corpo do ressuscitado, e nós precisamos olhar para o ressuscitado. E, meus irmãos, olha, né, voltando um pouco lá para o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 995 agora, vai dizer que a esperança cristã na ressurreição está toda marcada pelos encontros com Cristo ressuscitado. Irmãos, a nossa esperança na ressurreição, ela está marcada pelos encontros com Cristo ressuscitado. Os encontros que eu e você tivemos com Jesus é um encontro que alimenta essa esperança cristã, pois o encontro que nós tivemos não foi um encontro com uma ideia, não foi um encontro com alguém do passado, mas é um encontro com alguém que está vivo. E daí a gente volta naquilo que o Papa Francisco ele coloca na exortação apostólica no Evangelii Gaudium sobre a alegria do Evangelho, onde ele convoca todos os cristãos a renovarem o seu encontro pessoal com Jesus Cristo, ou caso ainda não tenham tido um encontro pessoal com Jesus Cristo, a se deixarem encontrar por Ele. Então que nós possamos mesmo, a partir do nosso encontro pessoal com Jesus Cristo, alimentarmos a esperança cristã na ressurreição que temos. E o parágrafo ele continua: nós ressuscitaremos como Ele, com Ele e por Ele. Então, em Jesus, nós ressuscitaremos. Nós ressuscitaremos como Jesus, com Jesus e por Jesus. Assim como aconteceu com Jesus, assim também acontecerá conosco. Indo para a penúltima catequese do ciclo e a última da nossa reflexão, lá na catequese de número 71, o São João Paulo II ele observa que a humanidade do primeiro Adão leva em si, diria, uma particular potencialidade para acolher tudo o que se tomou o segundo Adão, o homem celestial, ou seja, Cristo, o que ele se tornou na ressurreição. Vamos entender isso. O nosso corpo, ele traz em si a potência da ressurreição. O nosso corpo, ele é preparado, ele foi feito para que ele ressuscite. Então o nosso corpo traz o desejo, o nosso corpo ele tende para a ressurreição. O nosso corpo ele ressuscitará. E nós temos esse desejo, nós temos essa tendência natural para a ressurreição. E a alma, ela tende a unir-se com o corpo na ressurreição final. E, irmãos, daí vocês olham para mim e falam: mas Jesus era Deus e tal. Então, vamos olhar para alguém que foi plenamente humano, não foi 100% Deus, mas foi 100% humana, que foi Nossa Senhora. E aí, na imagem da tela agora, é projetado para você uma estampa, uma imagem da Assunção de Nossa Senhora. São João Paulo II, ele comentou inúmeras vezes nas homilias, quando ele fazia na festa da Assunção de Nossa Senhora, dizendo que a Assunção de Maria revela a nobreza e a dignidade do corpo humano. Meus irmãos, além de nosso Senhor Jesus Cristo, quem já experimenta na glória essa felicidade plena em corpo e alma é a Virgem Maria. É Nossa Senhora. Daí você me falar, ela foi imaculada. Sim, ela foi imaculada, mas ela foi imaculada pelos méritos de Cristo, né? Ela recebeu em antecipação os méritos de Cristo, é por isso que ela foi imaculada. Mas assim como ela vive, assim como ele vive, assim também nós viveremos. E São João Paulo II ele continua dizendo sobre a Assunção de Nossa Senhora, que o mistério da Assunção proclama o destino sobrenatural e a dignidade de cada corpo humano, chamado pelo Senhor a tornar-se instrumento de santidade e a participar na sua glória. Amados irmãos, chegamos ao fim de mais esse ciclo. Podemos dizer que chegamos ao fim da primeira parte da teologia do corpo, onde amanhã, no próximo dia,
nós aprofundaremos em outros assuntos relacionados, é claro, mas aqui, conhecendo o nosso destino, conhecendo a nossa história e conhecendo o nosso princípio, conhecendo a nossa história e conhecendo o nosso destino, que isso sirva para que nós foquemos o nosso olhar, foquemos o nosso coração no céu, na glória que nos espera, naquilo que olhos não viram, ouvidos jamais ouviram e o coração humano jamais sentiu, o coração humano jamais imaginou. Aqui nós especulamos através do ensinamento de São João Paulo II aquilo que é a fé da igreja, aquilo que nos aguarda, mas a verdade é que muito mais Deus tem para nós. Muito mais Deus tem para mim, muito mais Deus tem para você. Um abraço, Deus te abençoe.